Fala pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, depois de muito tempo, né, tô um pouco sumido aí do YouTube, cabelão deu uma crescida, né, cenário tá um pouco diferente também, tô aqui na minha sala de estudos, né, de reuniões. E hoje eu trago para vocês um vídeo mais reflexivo, um tema no mínimo relevante aí, né. Esteroides anabolizantes, pessoal, será que vale a pena o risco? Será que vale a pena eu fazer o primeiro ciclo, eu entrar nesse universo aí de cabeça, né, do fisiculturismo, eu meter aquele shape bolado, que a gente sabe que só os esteroides anabolizantes podem fazer daquela maneira, né? Então, assim, a gente sabe que você não precisa de tomar bomba para colocar o shape, mas existe uma diferença muito grande entre um fisiculturista hormonizado e de um natural. Claro que o fisiculturismo é um esporte que exige uma base genética muito boa, exige que a pessoa tenha já uma genética propensa para ele. Mas assim, é inegável a diferença, né, de um shape hormonizado para um shape natural. Então assim, vamos, é mais uma conversa, um bate-papo, né? Vamos pensar, começar pensando o porquê, né? O que leva uma pessoa, na maioria das vezes é um jovem, né? Às vezes um adolescente, a começar a fazer o uso de anabolizantes em geral, né? Não só os esteroides anabolizantes, né? Mas, porque existe uma diferença, né? Nem todo anabolizante é um esteroide, né? O GH, por exemplo, ele é um peptídeo, não é um esteroide. Então, o esteroide diz respeito à molécula, né? O tipo de molécula. Mas isso, enfim, isso é papo para outro vídeo. Então, o que leva um jovem a querer fazer o primeiro ciclo? Bom, eu vejo duas possibilidades, talvez três. A primeira possibilidade é o fato dele já ter entrado na academia e ver que ele tem uma genética propensa para o esporte, e aí ele já treina um tempo, né? Depois de um tempo de treino, já tendo construído uma base natural, ele querer se arriscar a ser um atleta de fisiculturismo, né? Vai iniciar sendo um atleta amador, e se ele obter resultado, vai tentar se profissionalizar. Mas já vou dizendo, galera, esse exemplo aqui cara, é menos de 1% da população, tá? Porque, como eu disse, o fisiculturismo é um esporte que ele exige muito que você tenha uma genética propensa. Então, menos de 1% vai ter essa genética, vai ter essa resposta aí com treino e vai conseguir despontar no esporte mesmo. E esse atleta, por mais que assim a gente tenha, é muito comum você ter atletas de fisiculturismo, principalmente os atletas amadores, né, que ainda não têm um retorno financeiro proporcional ao que ele investe no esporte. É muito comum que esses atletas eles não façam acompanhamento médico, né, não procurem aí um cardiologista, um endocrinologista para assim fazer o acompanhamento da saúde, porque a gente, pessoal, é inegável, né? Se já existem estudos demonstrando que pessoas que fazem uso de esteroides anabolizantes, elas aumentam em pelo menos 3 vezes o risco de morte por qualquer causa, tá? E a gente sabe que existem danos cardiovasculares, existem danos hepáticos, renais, endocrinológicos, enfim, a nível de sistema nervoso central também. Então, é um risco muito grande. Por isso o tema do vídeo é se vale o risco. Mas voltando aqui para a nossa linha de raciocínio. Esse é o primeiro tipo de pessoa que vai, vai passar pela cabeça dela fazer o uso dos hormônios, tá? O segundo tipo de público, e aí já é o oposto. É aquele público que ou que ele vai entrar na academia e ele vai ver que, isso é a maioria das pessoas, tá? O resultado na musculação, ele não é imediato. Musculação não é tiro de 100 metros, é maratona, né? Então, esse resultado, ele vai começar a vir ali com no mínimo pelo menos 4 meses de treino,
tá? Isso para começar, tá? A pontinha ali do iceberg do resultado. E aí, esse indivíduo, muitas vezes ansioso, vai perceber que colocar o shape de maneira natural não é tão fácil assim. Então, e hoje em dia, galera, a gente sabe que está muito acessível, assim, tem muito influenciador falando sobre hormônio, o fisiculturismo está muito em alta, né, no YouTube, então tem muita gente na própria academia que já faz o uso. Então, esse jovem, ele vai recorrer a esse recurso, justamente para querer colocar o shape de uma forma mais rápida, né? E o terceiro público estaria dentro desse segundo, né? Aí seria aquela galera que seria a galera mais da ansiedade, né? E talvez aqueles que realmente não têm uma genética muito responsiva, que realmente só vai conseguir colocar um shape um pouco maior, né? Normalmente aquele ectomorfo puro, né? Aquele indivíduo que é magrinho, que necessita comer muito e às vezes nem dá conta de comer a quantidade que precisa comer para crescer, né? Então, e normalmente a juventude está cada vez mais ansiosa, né? E esse indivíduo vai acabar por fazer o uso dos hormônios no intuito de tentar buscar aí um shape, né? Mas enfim, esse grupo está dentro do segundo grupo também, vamos dizer assim. E aí, por que o adolescente ele tem essa questão de querer meter um shape, de querer ficar mais forte? De certa forma, assim, isso é natural, né? O adolescente ele quer fazer parte de um grupo, ele quer, o homem, falando aqui do adolescente homem, ele quer ser notado pelas meninas da idade dele. Então, muitas vezes esses jovens eles recorrem a esses hormônios nesse intuito, né? E por serem naturalmente ansiosos, né? Não sabem esperar e viver o processo. Mas eu te pergunto, cara, será que vale a pena? Será que vale a pena realmente? Eu acho assim, eu não estou aqui para dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Isso aí cabe a escolha de cada um, tá? Mas uma coisa que vocês devem saber, tá? É que uma vez que você usa o hormônio, que você introduz um hormônio exógeno no seu corpo, você vai estar inibindo o seu eixo hipotálamo hipófise gonadal. Oi, Bernardo, o que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso? Bom, você tem que entender o seguinte, uma das repercussões endocrinológicas do uso de anabolizantes, vamos falar da testosterona, né, que é o principal deles, é que esse eixo que eu acabei de falar para você, resumindo aqui, nada mais é do que a produção natural de testosterona do teu corpo. Testosterona e espermatozoide. E quando você coloca um hormônio exógeno, o seu corpo vai entender que ele não precisa mais produzir aquilo, porque já está vindo de fora e de uma quantidade muito maior do que ele produz naturalmente. Então, você vai acabar inibindo esse eixo. A sua testosterona natural vai começar a cair e a sua espermatogênese, a sua produção de espermatozoides também vai cessar. Isso ao longo do tempo, tá, pessoal? Não é tipo, usei uma vez e vou cessar. Isso é ao longo do tempo. Mas a questão é, quem faz o primeiro ciclo, será que vai parar por aí? Ou será que ele vai querer fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e aí ad eterno, seguir para o resto da vida? Estou fazendo essa provocação justamente porque a gente sabe que, cara, uma vez que você viu aquele resultado oriundo do hormônio, que a gente sabe que não é só do hormônio, tá, pessoal? Apesar de já existirem estudos demonstrando que só pelo fato de você tomar testosterona, você já ganha massa muscular, mesmo não treinando, a gente sabe que o treino, ele tem que ter o treino, né? Senão você só vai ter colateral, né? Então você precisa treinar para ter o resultado, óbvio. Mas a gente sabe que o resultado com o uso de hormônios ele é muito diferente de um resultado natural. Sabe, uma vez que você visualiza aquilo no espelho, seja sincero comigo, você acha que você vai querer voltar a ser natural? Sabe? Porque quando você é natural, você
automaticamente você vai se limitar a ser menor do que você pode ser usando hormônio, sabe? Você vai ser menos seco. Dificilmente não, né? Como eu falei, 1% dos atletas naturais vão ser grandes e secos. E aqueles que, quando ele estiver seco, ele nem vai ser enorme, quanto ele poderia ser quando ele está hormonizado, sabe? Então, aquele shape que você vê no palco, do Ramondino, do Gabriel Zancanelli, do Rafael Brandão, daqueles caras gigantes, secos, do Sebum, gigante, seco, empedrado, cara, aquilo lá não, no fisiculturismo natural, eu não vou falar que não existe, mas não existe naquela proporção, tá? Porque, de fato, o fisiculturismo natural existe como esporte, né? E aí você pode, né? Pega, por exemplo, Ícaro Lermen, né? Que é um atleta natural, o Jaime de la Madrid. Então você pega esses caras no palco, pô, você vê que os caras têm um físico. Então é possível chegar, se você tiver genética propensa, se você treinar adequadamente, fazer a dieta adequadamente, dormir adequadamente. Mas, cara, compara o shape do Ícaro com o shape do Siban, por exemplo. Cara, não tem como, não tem comparação, sabe? Então, essa é a primeira coisa. Você vai inibir o seu eixo. Certo? O seu corpo vai parar de produzir testosterona, espermatozoide, seu testículo tende a atrofiar. E aí, existe uma tendência de você precisar sempre usar esse hormônio exógeno. Justamente porque, dependendo da quantidade que você já usou, você mata o seu eixo, né? E aí, para recuperar, depois dá trabalho. É possível recuperar, mas dá trabalho. Mas a questão é, além de todos os riscos à sua saúde, né? Que a gente vai falar num vídeo posterior, eu vou trazer nos próximos vídeos aí uma aula só sobre efeitos endocrinológicos do uso de anabolizantes, né? Então a gente vai deixar esses efeitos nocivos para a saúde para um outro vídeo. O vídeo de hoje é mais uma questão, uma conversa aqui, eu e você, uma pequena reflexão. Então, né, será que eu vou querer voltar a ser natural? Será que vai ser só um ciclo? Entendeu? Eu acho que dificilmente, depois que você usar a primeira vez, você vai querer voltar ao seu estado natural, vamos dizer assim. E aí que vão entrar as possíveis complicações, né? Porque assim, vamos supor, você usou uma vez e nunca mais usou. Pode ser que você tenha problema? Pode ser que você tenha problema, porque é um risco. É uma roleta russa, você não sabe o que vai acontecer. Mas a tendência é que o cara que usou uma vez, enfim, não vai ter muitos problemas assim. O problema é justamente o uso crônico, sabe? O uso prolongado, sem acompanhamento médico. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi queria só deixar essa provocação para você que não sei se já fez o uso, se faz o uso, se pretende fazer o uso, mas se você pretende fazer o uso, repensa e pensa de novo, porque as consequências podem ser assim, piores do que a gente imagina, sabe? A gente, cara, se você acompanha o fisiculturismo, você vê que pelo menos todo mês morre um atleta, sabe? E eu sei que o atleta ele vive num extremo, eu sei, né? É diferente da pessoa normal que usa assim, mas a partir do momento que você decide usar, você já está correndo risco, né? Não existem estudos controlados comprovando o que você usando essa droga pode ter esse efeito colateral. Se você usar essa droga combinado com essa droga, vai ter tal efeito colateral. Não existe. É tudo muito empírico. E o fato de ser tudo muito empírico, não existe uma ciência sólida por trás, deixa tudo muito perigoso. Beleza, pessoal? Então, se você é uma pessoa que não é atleta, só faz uso recreativo, repensa, né? Tá? Vamos pensar, vamos tentar aí, analisar os riscos. Se você decidir por usar, faça o acompanhamento médico, sabe? Faça os exames corretos, procure um bom médico, um bom cardiologista, um bom endocrinologista para fazer os exames corretos, para acompanhar aí como está o teu coração, o teu fígado, os teus rins, sabe? Então, é isso, pessoal. Fiz esse vídeo aqui na melhor das intenções, espero que a minha mensagem tenha
atingido, ao público que eu quero atingir. Então é isso. Devagarzinho vou voltando a fazer vídeo. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, deixa o like, manda esse vídeo para aquele seu amigo que tá tomando, a famosa bomba, né? Ou que para aquele seu amigo que está pensando em usar e tal, manda esse vídeo para ele, beleza? Tamo junto, valeu e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, aquele abraço.